Hoje temos o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo como as principais religiões deste planeta. Todavia, como surgiu o credo religioso? No livro Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari sugere que um dos pontos cruciais que fizeram com que o Homo sapiens se sobressaísse às demais espécies de primatas e hominídeos, como por exemplo o Homo denisovano, o Homo erectus e o Homo Neandertal, entre outros, foi que o Sapiens é o único animal capaz de acreditar em coisas que não existem, por exemplo, ficções, fadas, deuses, Papai Noel. Dessa maneira, segundo Harari, a religião teve um papel importantíssimo para a revolução cognitiva do Homo sapiens. Por exemplo, é sabido que os nossos primos, os chimpanzés, só conseguem viver em grupos de até 150 indivíduos, até porque eles não têm crenças religiosas. Contudo, nós, sapiens, conseguimos agrupar até bilhões de pessoas em torno de uma crença. Por exemplo, mais de 2 bilhões de pessoas de línguas, nacionalidades e culturas diferentes se unem em pró da fé cristã, do culto a Jesus Cristo. De igual modo, mais de 1,6 bilhão de pessoas de nacionalidade, línguas e culturas diferentes se unem para cultuar Alá, isto mesmo, a fé muçulmana, a religião islâmica. Isto não quer dizer propriamente que tais deuses realmente existam, mas fez com que mais Homo sapiens pudessem se unir em grupos astronômicos para lutar, guerrear em pró de uma causa, fazendo com que a nossa espécie se destacasse em relação às demais espécies Homo. Por exemplo, quantas guerras religiosas este mundo já presenciou? Exércitos gigantescos lutando em pró de determinado Deus contra outro exército que tinha lá seus deuses também. É difícil determinar em que ponto da evolução humana surgiram as crenças religiosas. Sabe-se, no entanto, que é no período Paleolítico Médio que o homem neandertal começa a dominar completamente o fogo. E é esse hominídeo que vai se desenvolver nesse período da história. Apenas a título de informação, nós, Homo sapiens, homem sábio, temos entre 2 e 3% do DNA dos neandertais. Isso ocorre, obviamente, porque houve o cruzamento entre as duas espécies de Homo, os sapiens e os neandertais. Os sapiens também cruzaram com outras espécies, mas isso fica para falarmos em vídeos futuros. Sendo assim, a cultura de ficar em volta do fogo e dentro das cavernas para a sobrevivência dá o contorno das primeiras comunidades. Começa ali a vida social coletiva. Justamente por essa construção de sociedade que começa a enterrar quem morre junto às suas vestes e pertences, como cerâmica, ferramentas e também outros animais,
aqui temos os primeiros contornos de uma religião. Portanto, sabemos que nossos parentes neandertais já realizavam enterros rituais, algo que mostra a existência de um sentido da morte e uma preocupação com o que acontece depois dela. Nos restos de assentamentos de algumas tribos ou clãs, parece que eles observavam algum tipo de culto a certos animais, como aos ursos. Outro aspecto a destacar é a consideração do que possibilita o surgimento do pensamento religioso. Neste sentido, é preciso ter uma série de capacidades mentais básicas. É necessária uma certa capacidade de abstração, a existência de uma teoria da mente que permite ao sujeito perceber que os outros têm a sua própria perspectiva, objetivos e vontades distintas das que ele próprio tem, a detecção de agentes causais e a capacidade de fazer associações complexas. Considera-se que a fé pode ter surgido ou como uma adaptação vantajosa que se manteve por seleção natural, uma vez que permite a criação e a coesão grupal, o que facilita a sobrevivência e a reprodução, ou como um subproduto do surgimento de habilidades cognitivas como as mencionadas anteriormente. O primeiro passo para o surgimento das religiões é o animismo. O animismo é a crença de que todas as coisas, incluindo pessoas, animais, características geográficas, coisas inanimadas, como também fenômenos naturais, estão todos conectados, estão todos interligados por meio de um espírito. De modo que o homem primitivo, por não compreender a realidade que o cercava, logo criou o Deus Sol, a divindade lunar, os espíritos do fogo, da água, do vento, do trovão, etc. E desenvolveu a crença de que as forças da natureza são capazes de intervir entre os homens, surgindo assim as ideias religiosas consideradas animistas. Sendo que, para existir vida após a morte, é necessário que haja a alma, ou seja, algo que existe após a morte. Dessa forma, a crença animista, vindo anteriormente à crença da vida após a morte, foi imprescindível para a crença da vida após a morte, visto que é lá na crença animista que surge o conceito de alma. Vou ler um texto do renomado psiquiatra, psicólogo e parapsicólogo norte-americano Raymond Moody, extraído do seu principal livro, Vida Depois da Vida. Há um cemitério na Turquia que foi usado pelos homens de Neandertal há aproximadamente 100 mil anos. Lá, impressões fossilizadas permitiram aos arqueólogos descobrir que os homens primitivos enterravam seus mortos em ataúdes de flores, indicando talvez que viu a morte como a ocasião de uma celebração como o trânsito dos mortos deste mundo para outro. Com efeito, túmulos encontrados em escavações muito primitivas em todas as partes da Terra nos dão testemunhos da crença na sobrevivência humana depois da morte. Extraído do livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody. Depois disso, surgiu o especialista, isto é, o cara que gere o contato com o além. Ou seja, o cidadão responsável por guiar as pessoas do mundo físico para o espiritual, da terra para o céu. Daí surgem os xamãs,
os sacerdotes, ou seja, as versões primitivas do Papa Bento XVI, do Edir Macedo, Valdemiro Santiago, etc. Esta figura mostra um sacerdote do Antigo Egito. Depois surge o clero, o grupo de sacerdotes. Essa figura mostra um grupo de sacerdotes na Mesopotâmia Antiga. Por fim, surgiram os deuses como as pessoas acreditam hoje, isto é, os deuses com a caricatura humana, criados à imagem e semelhança de seu Criador, o homem. Porque, como falamos anteriormente, os primeiros deuses surgiram com a crença animista. Por exemplo, o Deus Sol, a divindade lunar, os fenômenos da natureza. Mas qual é a religião mais antiga do mundo? Digamos, uma religião organizada, como vemos hoje, com o seu livro sagrado e com seu Deus ou com seus deuses. A primeira religião do mundo é a Védica, uma das religiões que fazem parte do hinduísmo. Portanto, se quisermos simplificar as coisas, podemos dizer que a religião mais antiga da humanidade é uma das vertentes do hinduísmo. Estima-se que o início da redação dos textos védicos tenha ocorrido por volta do ano 1500 a.C., ou seja, muito antes do surgimento de qualquer das outras religiões que conhecemos hoje. Mas antes do surgimento dos textos, os saberes sagrados neles contidos já existiam e eram transmitidos oralmente de geração a geração. Ou seja, a religião védica é ainda mais antiga que seus escritos sagrados. E todas as correntes do hinduísmo que conhecemos atualmente derivam desse tronco comum. Os textos védicos ainda hoje são considerados sagrados pelos hindus das mais diversas vertentes. Galera, vou mostrar alguns livros que li que me impulsionaram a criar essa série, A Origem das Coisas, como surgiram as coisas. O clássico A Origem das Espécies, de Charles Darwin. O best-seller Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Este livro de filosofia geral e de educação faz parte de um curso de graduação de licenciatura em geografia dos professores Jane Fidelis e Norberto Siegel. A Origem da Desigualdade entre os Homens, de Rousseau. Este livro é o que eu estou lendo atualmente, pequenininho, eu estou terminando de ler. O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Ao longo da série, eu vou mostrando outros livros. Um forte abraço. Se você admira meu trabalho, que dá um trabalhão para pesquisar, para ler, para montar cenário, para fazer esses vídeos aí, então contribua, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um forte abraço. Tamo junto.